Boa noite, pessoal. Acabei atrasando um pouquinho hoje, mas estamos aqui. Vamos nos achegando e a gente já vai começar. Deixa eu só compartilhar aqui um vídeo e a gente já inicia. Prontinho. Tá dando para ouvir direitinho? Tá tudo ok? Boa noite, Helena. Boa noite, Maria Carvalho, Daniela da Silva, Rodrigo Apolinário, Adriana Andrade, boa noite. Graça Diniz, Leila Lima, boa noite. Glória Santos, Cláudia Vargas, Sheliane Chali, boa noite. Margot, boa noite. Rosana Mello, Vânia Carvalho, Vilaney, boa noite. Morimoto, boa noite. Neuza Nunes, Norma Nascimento, Glória dos Santos. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço, tá? Vamos iniciar? Vamos fazer a nossa prece, né? Rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe em mais uma noite de estudos e possa fazer jorrar sobre nós a radiância de sua luz, despertando os melhores sentimentos, os mais sublimes pensamentos em nossa mente e em nosso coração. Abençoa, Senhor, todos os irmãos também desencarnados, próximos a nós, alguns parentes, outros amigos, outros desconhecidos, mas todos necessitados do Teu amparo. Dá-nos a luz do discernimento, dá-nos, Senhor, a chave da compreensão, para que nós possamos assimilar todo o conteúdo que aqui será estudado por nós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Então vamos lá. Boa noite novamente a todos. Um grande abraço, sejam bem-vindos, tá? Desculpe que eu atrasei um pouquinho aí, mas a gente tira o atraso depois. Vamos pegar o capítulo 24, pessoal, do livro Entre a Terra e o Céu, né? Carinho Reparador. Nós já começamos esse capítulo, tá bom? Em que nós vimos que a Zulmira, ela já estava melhorando, porque foi retirada a Odila, né? A Odila aceitou ajuda, tá? A Odila que estava obsediando a Zulmira, ela aceitou ajuda, com o amparo da irmã Clara, ela acabou indo para um local de atendimento no plano espiritual, né? Um local de refazimento e tal. E a Zulmira começou a melhorar. Só que ela ainda estava abatida, ela ainda não estava motivada, meio deprimida ainda, mas já estava bem melhor, né? Mas faltava alguma coisa. Aí os espíritos amigos falaram, o Clarence falou, né? Que a própria Odila iria ajudá-la. A própria Odila iria ajudá-la, tá? Como é que tá o som aí, pessoal? Tá tudo ok? Oi, o som tá ok? Alô? Eu acho que o som tá bom, né, pessoal? Não é? É que às vezes tem alguém que deixa o som baixo no seu computador. Às vezes é uma pessoa só, né? Que tá com o som baixo. E aí não percebeu e acha que o som nosso está baixo, né? Então dá uma olhadinha aí, quem tiver com o som baixo é porque está com o seu som baixo. Inclusive eu tenho feito com o som até bem alto, assim, em proporção, tá? Ok, então o som está ok, né? O som está ok. Uhum. Tá ok, então tá bom. Aqui tá no normal que eu costumo deixar, pessoal. Tá, aqui tá normal
E geralmente é um som, uma condição boa, viu? Tá? Então vamos lá. Então continuando, né? Então falando com o Clarencio, né? Falando com o André Luiz, com o Hilário e tal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uhum. Ok. Tá bom o som. Como é que tá o som aí? Tá normal? Eu tô fazendo normal que eu faço todo dia, pessoal. Geralmente o pessoal não reclama, né? Então, eu acho que o som tá normal aqui. Deixa eu ver uma coisa. Uhum, tá bom, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Se tiver baixo, coloca um fone de ouvido que vai dar para ouvir. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Só um instante. Só um pouquinho. Então vamos lá. Tá normal, né? Às vezes é um pessoal que não tem estudado com a gente, né? E aí tá com som ainda de um jeito que tá diferente do que a gente usa aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então aí o Clarencio fala assim para o André Luiz e para o Hilário, né? A máquina mostrava-se reequilibrada, entretanto mantinha-se preguiçosa, exigindo adequadas providências, né? A máquina, o corpo da Zulmira, né, pessoal? A máquina mostrava-se reequilibrada, mais preguiçosa, exigindo adequadas providências, né? Que é o que eles querem que a Odila ajude, né? Tanto para o equilíbrio da Odila quanto para o reequilíbrio da Zulmira também, né? Transcorrida uma semana, a irmã Clara convidou-nos a breve entendimento. Comunicou-nos que Odila revelava grande transformação. Olha que interessante, né? A Odila, que estava numa condição complicada, obsediando a Zulmira. Veja como que qualquer um de nós pode, de uma hora para outra, se transformar num obsessor, né? Quando já não o somos aqui na Terra. Né? Quando a gente começa a pegar no pé de uma pessoa, começa a criticar muito, começa, né, a agir de uma forma negativa com alguém, a gente acaba se caracterizando um verdadeiro obsessor encarnado da pessoa, né? E todos nós, pela incompreensão, pela falta de perdão, né, pelo apego, nós podemos de uma hora para outra sermos arrojados ao plano espiritual e nos vermos de uma hora para outra na condição de verdadeiros obsessores, querendo continuar a mandar na nossa casa, não aceitando um segundo relacionamento do nosso parceiro, da nossa parceira, né? Aqui no caso é isso, né? A Odila que não aceitou perder a primazia no lar, né?
Então, mas também, quando a pessoa retoma o seu equilíbrio, muitas vezes não é demorado para a pessoa acender a sua luz de novo, né? Quando ela percebe o erro que está cometendo, muitas vezes não é demorado para ela mudar a atitude mental, para ela mudar o seu comportamento, né? Aqui no caso da Odila foi isso, né? Deixa eu pegar minha aguinha aqui. A Odila, ela percebeu os erros que estava cometendo e já acusou grande transformação, né? Submetida à assistência magnética, a fim de sondar o passado, reconhecera o impositivo de sua colaboração com o marido, para alcançarem ambos a vitória real nos planos do espírito. Então veja que interessante, né? Ela foi submetida, a Odila, ela foi submetida à assistência magnética, né? Quer dizer, utilizaram a energia, os recursos terapêuticos do plano espiritual, dos espíritos amigos, né? Com o seu grande conhecimento da mente humana e despertaram, por certo, algumas recordações nela, né? Por quê? Submetida à assistência magnética a fim de sondar o passado, né? Quer dizer, que permitido que ela lembrasse algumas coisas do passado, né? Passado de outras encarnações, né? Reconhecer o impositivo de sua colaboração com o marido. Que ela tomou consciência que ela precisava ajudar o amado, né? Que era o seu marido, né? Que ficou viúvo na Terra, né? Ela percebeu por certo, os compromissos de ambos perante aqueles que ali estavam em torno deles, né? E aí já mudou a compreensão dela, aí já mudou o entendimento dela, né? Alexandre, então a gente pode fazer isso aqui na Terra também? Vamos fazer regressão em todo mundo para as pessoas lembrarem os compromissos que têm, os erros que cometeram, e aí eles vão mudar de atitude e vão resolver os problemas de relacionamento com familiares, com pessoas próximas. Veja bem, nós estamos vendo uma situação lá no plano espiritual, em que os espíritos amigos têm as nossas fichas lá. Eles têm o conhecimento das nossas encarnações. Eles têm um conhecimento profundo a respeito de cada um de nós. Então eles não estão fazendo uma aventura, eles não estão se arrojando, né, em aventureiros ali para tentar lembrar do passado para fazer a pessoa melhorar, mas sem conhecimento de causa. Os espíritos amigos trabalham com conhecimento de causa. Eu não sou contrário à regressão, né? Também utilizo, quando necessário, sob a supervisão dos espíritos amigos, né? Sob a supervisão dos espíritos amigos. Aqui na Terra, o uso indiscriminado de recursos que tentam adentrar as memórias passadas do inconsciente é perigoso. É perigoso. O uso indiscriminado da regressão é perigoso, né? Porque nós podemos despertar núcleos que não podiam ser despertados, não deveriam ser despertados. Porque nós não temos o conhecimento de causa, nós não temos a ficha das pessoas em mãos, dos períodos mais críticos que elas viveram, das dificuldades maiores que elas sofreram nas existências passadas, né? Então, hoje eu acredito assim que esse campo deve ser feito por profissionais que estejam muito bem amparados espiritualmente. Hoje eu vejo dessa forma. Porque senão a gente acaba ajudando aos obsessores. Por quê? Porque mexendo... Opa, peraí que o vídeo saiu, vamos ver se volta aí. Peraí, voltou. Porque mexendo em certos núcleos do passado, você acaba provocando alguns desequilíbrios
que os obsessores podem aproveitar. Né? É uma das coisas que a gente aprendeu com a espiritualidade, é que antes de trabalhar certos conteúdos de certas épocas, você tem que primeiro ajudar aos espíritos ligados a você, que estejam ainda presos àquela época, para que não haja o perigo da obsessão. Porque quando você começa a lembrar de certos momentos da sua existência espiritual, de alguma encarnação, você começa automaticamente a sintonizar com aqueles que estão naquela faixa ainda do passado. E aí, mesmo que eles não estejam perto de você, eles acabam sendo atraídos para perto de você. Quando você entra naquela faixa de vibração, naquela frequência, você os atrai para próximo de você. Né? Então, primeiro tem que fazer a desobsessão, aquela ajuda aos espíritos de determinada época, e aí depois você pode trabalhar os sentimentos da pessoa ligada àquela época. Tá? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas que trabalha com regressão não atenta, não está atento a isso. Né? Acho que nem sabe disso, na verdade. Né? Ok. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Né? Odila suspirava pelo reencontro com o filhinho. Dispunha-se a tudo fazer para ser útil ao esposo e à filhinha. E para tanto combateria a repulsa espontânea que experimentava por Zulmira, a quem auxiliaria como irmã, reajustando-se devidamente para fortalecê-la e ampará-la. Quer dizer que ela queria reencontrar com o filhinho dela, o Júlio, que embora também estivesse na vida espiritual, ela ainda não tinha visto ele. Então ela estava se preparando para encontrá-lo. Ela precisava estar bem, precisava criar condições para estar bem. Né? Por isso é que as mães, né, que perdem os seus filhinhos, elas não devem buscar o suicídio. Nem devem, nem direto nem indireto. Nem ficar querendo se ausentar da vida. Né? Às vezes a pessoa não pratica o suicídio, mas ela entra numa tal melancolia, numa tal depressão, como quem se ausenta da vida. Né? Nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque nós não teremos acesso ao nosso filho desencarnado se nós chegarmos ao plano espiritual em condições ruins, em condições negativas. Nós não teremos acesso. Até porque nós não poderíamos ajudar no equilíbrio do nosso filho. Né? Nós não somaríamos nada. Né? E até pela vibração mesmo que a gente acaba se envolvendo, né? A gente acaba permanecendo numa frequência ruim, não numa frequência melhor que a gente poderia permanecer. Né? Tá? Ok. Então e para isso, né? Para ver o filhinho, para ajudar, ela faria qualquer coisa, inclusive ajudar a Zulmira. Você vê que a mudança dela já era total, né? Ela já estava totalmente conscientizada das necessidades dela, né? Ela já não queria mais mal a Zulmira, né? Ela queria ajudar. Tá vendo como é que, às vezes, pessoal, a gente conversa com alguém, uma reunião mediúnica, às vezes conversa com um espírito necessitado, o espírito está enraivecido, está perturbando alguma família, alguma pessoa, tal, porque ele não perdoou, porque ele não compreendeu ainda. Né? Mas às vezes, e até durante a comunicação numa reunião mediúnica, às vezes o espírito, ao ser atendido, ao ser socorrido, ele demonstra, inclusive, sentimentos melhores do que o nosso. E não é porque ele está numa condição de obsessor que ele caiu e involuiu. Não quer dizer que ele involuiu, não quer dizer que ele voltou para trás. Ele conserva os tesouros dele, né? Ele conserva as virtudes dele, muitas vezes intactas, né? Só que parte dele não aceitou, parte dele não perdoou. Né? Mas quando perdoa, quando aceita, aí ele retoma aquela condição
luminosa que ele tinha, né? Então isso acontece. Ok? Então continuando aqui. A benfeitora mostrava-se satisfeita, a irmã Clara, né? Recomendava-nos trouxesse Amado tão logo pudesse ele ausentar-se do veículo físico, na noite próxima, até a casa espiritual de refazimento em que Odila se encontrava. Então já estão providenciando aqui, agora que ela melhorou, porque o Amado ele encontrava sempre a Odila por ocasião do sono, mas quando ele encontrava a Odila na casa dele, e a Odila estava brava, estava mal-humorada, cobradora, exigindo dele que colocasse a Zulmira para fora. Aí não tinha condição, né? Ele só fazia chorar, ficava aflito, angustiado, tentava explicar e tal, mas não tinha condição, né? Agora não, agora estão querendo promover o encontro entre os dois, agora ela numa nova condição, né? Graças a Deus a Odila já está melhorando, né? Do entendimento entre ambos resultariam, de certo, os melhores efeitos. A mãezinha de Evelina, a Odila, né, estava reformada e daria provas do reajuste, efetuando o primeiro esforço para a reconciliação. É interessante, né? Com os espíritos amigos a gente vê essa necessidade, né? Não só a gente mudar por dentro, não só a gente se reajustar, mas a gente dar mostras vivas da nossa renovação. A gente dar mostras vivas da nossa mudança. Falar para as pessoas, né? Falar com quem a gente prejudicou, né? Quem a gente ofendeu, pedir perdão, explicar por que fez assim, que agora está diferente, né? Isso é parte importante. A solicitação de Clara foi alegremente atendida. Depois de meia-noite, quando o ferroviário se rendeu à branda influência do sono, guiamo-lo ao sítio indicado, ao local indicado, né, de refazimento onde Odila estava. Né? No aposento claro e florido do santuário de recuperação em que Odila se localizava, aguardava-nos a instrutora junto dela. O pai de Júlio, Amaro, que seguia menos consciente ao nosso lado, em reconhecendo a presença da mulher que amava, ajoelhou-se, cobrou a lucidez que lhe era possível em tais circunstâncias e exclamou enlevado: Odila, Odila. Amado, respondeu a antiga companheira, então completamente transfigurada, sou eu quem te pede coragem e fé, serenidade e valor na tarefa a realizar. Estou farto, farto, clamou o amado, né? Agora em lágrimas a lhe verterem copiosas. Odila, sustentada pela venerável amiga, levantou-se com alguma dificuldade e alisando-lhe os cabelos, perguntou em voz comovida: farto de quê? Porque agora se inverteu a coisa, né? Agora é o Amaro que estava ali sofrido, né? Amargurado perante Odila, e Odila está ali como que consolando o Amaro. Tá vendo? Né? Como é que as coisas mudam, né? Agora é a Odila que estava consolando o Amaro, né? Você vê que quando a gente muda, a gente começa a melhorar, a gente já começa a adquirir condição de ajudar. As coisas se alternam. Às vezes, num certo momento, a gente está precisando de ajuda. Daqui a pouco a gente já melhora, a gente tem condição de ajudar alguém, né? E Deus coloca alguém, às vezes, próximo da gente para a gente ajudar. É muito interessante, né? Principalmente com as pessoas que estão chegando ao Espiritismo, à casa espírita. A pessoa começa a chegar, a pessoa começa a estudar, começa a se equilibrar, começa a melhorar e logo ela fala assim, olha, parece que está surgindo pessoas que vêm me perguntar as coisas, vêm pedir ajuda para mim, tal. Aí a gente fala, é assim mesmo, é assim mesmo. Conforme a gente vai se ajudando,
né? A gente vai melhorando, os espíritos já vão trazendo pessoas para a gente ajudar. E essas pessoas que a gente vai ajudando, assim que elas se equilibrem também, elas também passam a ajudar. Começa a chamar para a casa espírita, né? Começa a convidar familiares, amigos. É interessante isso, né? Mas é o que acontece mesmo, é o que a gente vê sempre acontecer aí, né? Deixa eu ver que eu acho que eu não estou vendo os comentários de vocês de novo, pessoal. No Facebook tem dia que tá complicado. Peraí. Vamos ver aqui. Acho que eu não estava aparecendo mesmo. Certo. Ok. Devagarzinho a gente vai vendo aí, né? Ok, pessoal. Então vamos lá. Tá. O amado, né? O amado estava ali desabafando, né? Estava ali conversando com o Dila, né? Então, ele falou que estava farto. Estou farto, farto, né? Aí o Dila, farto de quê? Sinto-me entediado da vida. Casei-me de novo, como deve saber. Ih, como sabe, né? E como sabe, né? O amado falando com o Dila, né? Eu casei de novo, né? Você deve saber. Então, eu sei. Ela estava obsediando lá na casa dele, né? Casei-me de novo, como deve saber, acreditando garantir a segurança de nossos filhos para o futuro. Entretanto, a mulher que desposei nem de longe chega a teus pés. Fui ludibriado. Em lugar da felicidade, encontrei o desposamento que não sei disfarçar. Desculpa, desposamento. O desapontamento. Né? O desposamento foi um desapontamento, né? Então, em lugar de felicidade, encontrei o desapontamento que não sei disfarçar, né? E estava se abrindo agora para a primeira esposa, né? E dizendo que foi ludibriado, que ele, né? Ele foi enganado, que ele não esperava aquela dificuldade toda, né? Ele achou que estava protegendo os filhos, mas, né? Mas acabou não sentindo dessa forma depois, né? E fitando-a com enternecedora expressão, comentou triste: Nosso Júlio morreu num desastre, quando encerrava para mim as melhores aspirações. Nossa filha se estiola num quarto sem alegria, e a madrasta, que lhes impus, apodrece num leito. Nossa Senhora, aquele exagerou aqui, né? Você vê como é que quando as emoções falam mais alto, né? A gente exagera muitas vezes, né, pessoal? A gente exagera na dor, né? A gente precisa trabalhar as emoções, né? A vilania, acredito ser uma corrente do bem, exatamente, vilania. Uma mão vai ajudando a outra, né? E os que vão melhorando já vão puxando os outros, né? É isso aí, Deus, é isso mesmo. Nosso perdão mais importante, né? Compreensão, fé, amor. Isso tudo mesmo. Importantíssimo, né? Odila, poderás compreender o que sofro. Tenho rogado a morte ao céu, para que nos reunamos na eternidade, mas a morte não vem. Coitado, né? Ele tá realmente desenchavido, né? Está acabrunhado. Ele está realmente sofrendo, né? Foram vários golpes, né? A perda da esposa, a perda do filhinho pequeno, a segunda esposa que adoeceu, né? Então ele está cansado, né?
A esposa, compreensivelmente mais bela pelos pensamentos redentores que agora lhe manavam do ser, com os olhos enevoados de pranto, falou-lhe com inflexão inesquecível. Sim, amado, compreendo. Também eu padeci muito, no entanto, hoje reconheço que a nossa dor é agravada por nós mesmos, estão vendo? O que ela está falando é verdade aqui, né? Hoje ela reconhece que a nossa dor é agravada por nós mesmos. Nós temos que passar certas dificuldades, nós passaremos por certas dificuldades. Só que às vezes, pessoal, nós agravamos as nossas próprias dores. Quando nós usamos muito a autocompaixão, deixamos que a insegurança chame a autocompaixão, a autopiedade, né? E nós ficamos nos vitimizando, nós exageramos na dor, né? E aí nós potencializamos os sofrimentos que nós passaríamos, estamos passando, mas que não precisávamos sofrer tanto aquilo que nós passaríamos, né? Nós poderíamos sofrer menos, né? Lidando de uma forma melhor. As coisas têm o valor que nós damos a elas, as situações, as palavras, né? As pessoas, suas atitudes, têm o valor que nós damos a elas. Se nós dermos um valor muito alto a determinadas situações, a determinadas dificuldades, essas dificuldades elas ficam potencializadas, né? Então é uma coisa para a gente analisar. Será que eu não estou dando muito valor para determinadas situações? Será que eu não estou valorizando demais, às vezes, o que o outro falou, o que o outro fez, num momento infeliz, num momento de dificuldade, de falta de discernimento, né? Às vezes a gente valoriza uma atitude desequilibrada de alguém, a gente pega aquilo e fica lá exagerando no nosso sofrimento, exagerando, né? Aumentando demais aquilo que o outro fez, né? Isso não ajuda, nem a nós, nem ao outro, né? Certo? Ok? Então, ela falando, né? O Dila falando para o Amaro, né? Por que havemos de converter a distância em rebelião e a saudade em venenoso fel? Por que havemos de converter a distância em rebelião, em rebeldia, em revolta, né? E a saudade em venenoso fel, né? Ela até agora há pouco ela estava nessa situação, né? A distância do marido ali física, né? Tava da matéria, né? Da vida dela encarnada, estava alucinando ela, né? Mas agora ela, tomada de compreensão, ela está podendo ajudar o marido, né? Para que ele se equilibre, né? Por que o Clarencio mesmo falou com o Amaro, né? Os espíritos fazem isso, eles usam as pessoas para ajudar as pessoas. Eles usam a nós para ajudarmos os que estão próximos de nós, né? Então a Odila, que ajudou a desequilibrar a própria casa dela, exagerou na dor, exagerou na revolta e tal. Agora ela mesma se reajustando, está sendo usada pelos bons espíritos para ajudar a reajustar a sua própria casa, né? Você vê? E ajudando, ela vai aprendendo também. Ajudando ao marido, ela vai aprendendo, ela vai fixando melhor aquela experiência, né? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Olha que importante isso, né? Por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Né?
Por quê, pessoal? Porque quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente já se revolta com a vida, né? A gente já se revolta com Deus, a gente já se revolta com a espiritualidade, né? Enquanto tudo está sorrindo para a gente está feliz. Mas quando alguma coisa nos contraria, apontando a necessidade do testemunho, os testemunhos são para os momentos difíceis, né? Os testemunhos não são para os momentos fáceis. A hora de testemunho é a hora do testemunho, é a hora, né, de nós mostrarmos o que nós aprendemos. Emmanuel tem uma frase que diz assim, que a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. A prova, as provas, né, que nós passamos, a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir. A gente afirma que a gente tem fé, né? Mas a gente fala isso muitas vezes quando a gente está num momento tranquilo, quando tudo está bem. Eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa muito fervorosa e tal. Mas a hora que acontecem as contrariedades, as situações difíceis, agora que é a hora de mostrar que nós temos fé de verdade, né? Então, continuando aqui, né? Então, por que não reconhecer a majestade suprema de Deus na orientação de nossos destinos? Quer dizer, reconhecer que Deus está sempre, de alguma forma, a lei divina dirigindo a nossa existência, levando-nos a caminhos. Alguns são escolhas nossas, né? Algumas coisas que a gente vive é por escolha mesmo que a gente fez, né? É resultado, às vezes, de escolhas que a gente fez. Mas tem algumas circunstâncias que são as necessidades da nossa melhora, são as necessidades do nosso aperfeiçoamento. Quando a gente passa por alguma situação difícil, a gente pensa assim, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, eu não devia estar vivendo isso, eu não devia estar passando por isso. Esse problema aqui é uma anomalia na minha vida. Normalmente a gente pensa assim, né? Quando a gente se depara com um problema, a gente acha que é uma anomalia na nossa vida, que não era para a gente estar vivendo isso, que não era para a gente estar passando por isso. Afinal de contas, eu não vou no centro toda semana, eu não ajudo as criancinhas do lar, não sei o quê, eu não dou sopa para os favelados, eu não ajudo os espíritos nas desobsessões. Como que eu estou passando por isso? Isso aqui é uma anomalia, né? Só que a Joana de Ângeles nos ensina, né, que os problemas, eles fazem parte da vida. Por quê? Como a Vilani colocou, eles são os nossos professores, né? A gente aprende com os problemas. Não quer dizer que a gente vai ficar cultivando problemas. Os problemas virão, as dificuldades virão, as dores virão, é normal. Ela diz assim, faz parte do organograma da evolução, ou do fluxograma da evolução, né? Da sequência evolutiva. Nós evoluímos através da resolução desses problemas, né? Então, é a partir daí que a gente desenvolve a inteligência, desenvolve a moralidade, desenvolve o emocional, a confiança, a perseverança, a fé, né? A resistência, a paciência. São essas provas que a gente passa, né? Então, tudo que a gente passou até hoje nos fez muito mais fortes do que nós éramos antes. Tudo que nós temos padecido, né, e tenho certeza que vocês têm tido os padecimentos de vocês, né, tudo isso fez vocês muito mais fortes, fez a cada um de nós muito mais fortes do que éramos antes, né? Ok. Um espírito amigo uma vez falou para mim, Alexandre, não é a água, não é o frio que forja o instrumento, é o fogo. É o fogo que forja
o instrumento, que prepara o instrumento. Não é? É o fogo. Por isso que Jesus falava assim: eu vim para um batismo e tenho pressa que ele se cumpra. Não é? O batismo dos momentos finais dele, né? Das dificuldades que ele passou. Esse era o batismo que Jesus falava, né? Não o batismo que João Batista fez lá, né? Esse é o batismo de fogo, né? Que todos nós passaremos, o batismo das provações, tá? Às vezes pode vir através de momentos de uma certa solidão, pode, né? Quem é solidário nunca está solitário. Essa frase tem a sua razão de ser, né? Quem é solidário nunca está solitário. Estarmos solitários mesmo, é quando nós nos fechamos em nós mesmos. Ficamos em si mesmados, né? Em nós mesmados. Ficamos fechados em nós mesmos, né? No nosso círculo estreito. Quando a gente se abre para a fraternidade, para a ajuda mútua, para o auxílio fraterno, nós sempre vamos estar cheios de oportunidades de convivência, cheios de oportunidades de ajuda, de alegria, porque a gente falava até sobre isso ontem, né? Aqui mesmo. Todo o equilíbrio da alegria, ela tem relação com a nossa troca de energia com as pessoas, seja no estudo virtual, seja na casa espírita, seja no trabalho fraternal, né? Quando a gente dá da gente mesmo, quando a gente se entrega, quando a gente se doa, e a gente troca com as pessoas, aprende, ajuda, aí, pessoal, nós sempre vamos estar acompanhados, né? Seja pelos encarnados, seja pelos espíritos amigos, que sempre estarão conosco, nos ajudando, né? E quando estivermos sozinhos, vamos estar bem sozinhos, porque vamos estar com a consciência em paz, vamos estar equilibrados, lendo um bom livro, usufruindo do silêncio também, após a agitação do dia a dia, né? Que nem Jesus fazia. Jesus ficava com a multidão, com os discípulos, vai para lá, vai para cá, cura um, ajuda o outro, orienta, ensina. Mas chegava no final do dia, ele ia para as regiões ermas, o silêncio da noite, ele ia orar. Ele também sentia sede, ele também sentia fome de espiritualidade, do contato com o divino, né? Então ele orava ao Pai. Né? Você vê Jesus, que é Jesus, né? Fazia isso. Como que a gente pode e deve também viver momentos de silêncio? Nós temos que aprender a ficar bem conosco mesmo. Se nós não ficarmos bem conosco, é porque alguma coisa não está bem. A gente está querendo fugir da gente mesmo. Frequentemente são conflitos que a gente traz, né? Então os momentos de solidão acabam sendo pesados, sofridos, né? Então a gente tem que aprender a ficar bem com a gente mesmo, né? A Tânia colocou que adora o silêncio, né? Então, quando a gente começa a perceber a coisa gostosa do silêncio, é muito bom, pessoal. É muito bom. Você começa a apreciar o silêncio. É muito gostoso isso, né? Então, continuando aqui. Não temos sabido cultivar o amor, que é sacrifício na Terra, para a edificação de nosso paraíso espiritual. Né? Então, Odila falando, né? Não temos sabido cultivar o amor, que é sacrifício na Terra, para a edificação de nosso paraíso espiritual. Então, está certa ela já aprendeu isso, ela já se conscientizou disso, né? Ela já reviu o modo como ela estava tratando o amor. O amor para ela antes estava sendo a expressão de posse, de controle, de dominação, em que o amado tinha que se submeter a ela, a Zulmira tinha que cair fora, né? Então agora ela está entendendo a essência do amor, né? Porque a gente confunde muito posse com amor, a gente confunde ciúme com amor, a gente confunde insegurança afetiva, carência afetiva com amor, né? As transferências psicológicas de realizações íntimas que a gente transfere para o outro e diz amar o outro.
Mas, na verdade, a gente está transferindo os nossos conteúdos, frustrações, conflitos, tal, para o outro, né? Como que querendo nos realizar na posse do outro. A pessoa é tudo para mim. Você é tudo para mim, sem você eu não vou viver. Quer dizer, eu estou dizendo que eu fiz do eixo da minha vida o outro. Ou seja, eu não estou no eixo de mim mesmo, eu estou no outro. Se o outro não me quer mais, meu mundo acaba. Porque eu perdi o endereço de mim mesmo. Eu perdi o endereço de casa. Vocês entendem? Eu passei a me realizar na posse do outro. Eu tinha que me realizar possuindo a mim mesmo, amando a mim mesmo, né? Verdadeiramente. Isso me credenciaria a amar o outro de verdade também. Não pela posse do outro, não pela carência, mas pela extensão do meu sentimento libertador, né? Amoroso, caridoso, benfazejo, compreensivo, tal, na direção do outro, né? Por isso que amor de verdade é sacrifício pelos outros, né? Isso é amor de verdade, é sacrifício pelos outros. É lógico que quando alguém me faz alguma coisa legal, quando alguém me dá um presente, quando alguém, né? A gente agradece, a gente gosta, a gente fica satisfeito, né? É gostoso receber o carinho das pessoas, né? Só que geralmente quando isso acontece, a gente fala assim, ah, eu te amo, né? Quando a gente ganha alguma coisa, né? Ou seja, eu estou falando que eu amo quando eu recebo algo. Mas o amor, de fato, é muito mais quando eu concedo alguma coisa, quando sai algo de mim na direção do outro. Aí, de fato, eu estou amando. Eu uso a questão das flores, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu amo rosas. Você ama rosas, mas você cultiva rosas? Não tenho tempo, não tenho espaço, não tenho... Aí a pessoa dá um monte de justificativas e fala, então você não ama rosas, você admira rosas, você gosta do perfume da rosa, da beleza da rosa, mas quem ama rosas, cuida das rosas, né? Vai lá, poda, planta, né? Rega, você está amando de fato as rosas, né? Então é que o nosso verbal muitas vezes expressa, né, algumas coisas diferentes como sendo a mesma coisa, e não é, né? É diferente a gente amar e a gente ter a posse, né? Ou admirar a pessoa, ou ter prazer com a pessoa, é diferente. Amar é mais profundo, né? Ok. Nossa Senhora, já 9 horas já. Eu mal comecei aqui. Agora que eu estou engrenando. Agora, agora que eu estou aquecendo aqui. É que a gente atrasou um pouquinho hoje, né? A gente atrasou um pouquinho, então. A Cristiane Vieira colocou uma coisa importante aqui. A Cristiane Vieira colocou uma coisa importante. Boa noite. Eu nunca fui amada. Tá. Então vamos pegar isso aí então, né? Só para a gente finalizar, a gente até já fecha o livro aqui. Semana que vem a gente continua. Eu nunca fui amada, né? Independente de ser a Cristiane ou qualquer pessoa, né? Vamos falar em termos gerais, né? Frequentemente, quando a gente tem essa vivência da gente achar que a gente nunca foi amado, primeiro que não é exatamente assim, né? Nós fomos muito amados porque muita gente ajudou na nossa encarnação, muitas pessoas nos ampararam até que nós chegássemos até aqui hoje. Então, muitas pessoas nos amaram, né? Às vezes não determinada pessoa ou determinadas pessoas que nós gostaríamos que tivessem dado mais atenção, mais carinho, né, Cristiano? Então, quando alguém que a gente gostaria de ter recebido mais atenção, mais carinho, não nos deu, a gente já acha que a gente nunca foi amado, né? A gente já considera, já determina que a gente nunca foi amado, né?
Então veja bem, quando nós passamos por alguma situação de carência, a gente costuma achar que, ó, porque eu não recebi carinho, porque eu não fui amado, não fui amada, eu não posso amar. Como se o amor fosse uma reserva que a gente vai fazendo, né? Fosse uma reserva que a gente vai fazendo. Então eu vou acumulando amor, que eu recebo desde a infância, eu vou acumulando amor, e aí quando eu tenho bastante amor, eu posso dar para as pessoas, eu posso doar esse amor para as pessoas, né? Só que não é bem assim. Por quê? Primeiro, que o amor, ele só precisa que nós entendamos que nós não temos amado. Quando nós percebemos que nós não temos amado, nós podemos começar a exercitar o amor, tá? E o amor não é uma reserva que nós fazemos. O amor faz parte da vida. Nós estamos mergulhados no amor divino. Então nunca vai faltar amor. Se a gente se dispuser a amar, a exercitar o amor, nós vamos canalizar esse amor que passará por nós e chegará até as pessoas. Como na parábola dos talentos, a gente começa dando um pouquinho, né? Aí vai multiplicando esse amor, a gente vai recebendo mais amor e vai doando mais e vai recebendo mais. É como um rio, né? Que cada vez a gente vai tendo um fluxo maior dessa energia. Só precisa de uma coisa, da disposição de amar. A gente parar de esperar sermos amados e nós nos determinarmos a amar. E nós nos arvorarmos, né? Nós nos lançarmos ao amor. É que o que acontece é que algumas pessoas que não receberam carinho, atenção, tal, na infância, elas ficam por tempo demasiado esperando receber aquilo que não tiveram. Isso é que precisa ser conscientizado. Eu fico esperando eu ter aquilo que eu não tive. Só que o raciocínio é diferente. Então vamos, só para a gente terminar, vamos raciocinar assim. Por que que eu passei por essa experiência de privação? Era só para eu cultivar carências durante a vida? Ou é para eu perceber a importância do amor na nossa vida? Né? E isso, à medida que eu percebo essa carência, puxa vida, né? Você vê como fez falta para mim esse amor na minha infância? Então, quer saber? Eu vou amar as pessoas, eu vou amar as pessoas que eu tiver pela frente. Né? Eu vou constituir família, vou amar meus filhos, vou amar meu marido, vou amar as pessoas pobres, vou ajudar. Né? Vocês entendem? Então, a mesma experiência, que foi a experiência de carência na infância, eu posso tirar conclusões diferentes. Eu posso tirar a conclusão que eu não fui amado, então eu não posso amar. Ou eu posso tirar a conclusão, eu não fui amado, puxa, é importante o amor, deixa eu amar então. Né? Deixa eu exercitar o amor, deixa eu aprender a amar e doar o meu amor. Já que eu senti tanta falta, por que que eu não vou preencher essa falta no outro também? Né? O fato é que a gente passa por experiências assim na infância porque frequentemente no passado a gente teve problemas com o amor. Às vezes a gente rejeitou família, ou rejeitou o companheiro, ou rejeitou filhos, ou rejeitou as pessoas. E hoje a gente vem com certas carências desde a infância, para a gente aprender o valor do amor, o valor dos vínculos, o valor da família, o valor do carinho, o valor da atenção, o valor do afeto. Veja que a gente pode tirar a gente pode tirar uma conclusão diferente da mesma experiência, né, Cristiano? Né? Então, se não der amor na infância, que é justamente o que eu estou falando, né, Cristiano? Se não der amor na infância, é para você pensar assim: por que que eu passei por essa experiência? Para eu aprender a importância do amor. Então, deixa eu aprender a amar. Deixa eu. E não me congelar na infância. Não me fixar na infância. Deixa eu aproveitar o presente para exercitar o meu amor. Né? Alexandre, mas eu não sei amar porque eu não aprendi a amar. Ué, tem muitas oportunidades da gente aprender a amar. É só a gente se dispor. O amor a gente aprende também.
Não é uma coisa que cai sobre nós assim, de uma hora para outra, né? A gente vai aprendendo a amar. A gente vai aprendendo a ser afetuoso. A gente vai aprendendo a ser generoso. A gente vai aprendendo a ser desprendido das coisas. A gente vai aprendendo a dar atenção, a ouvir. Tudo isso é aprendizado. Só que é aprendizado para aquele que se dispõe a aprender. Quando a gente se fecha e fica preso ao conflito da infância, do passado, né? Aí a gente cruza os braços e se recusa a amar. Aí fica mais difícil, né? Ok, pessoal? Então vamos amar, né? Vamos aproveitar as oportunidades. Não faltarão oportunidades, porque gente precisando de amor não falta. Gente precisando de amor tem toda parte. Aqui, nesse estudo, nesse momento, nas casas de vocês, agora, né? Em qualquer lugar, nós vamos encontrar oportunidades de amar. É só a gente mudar a chavinha lá. Ao invés de a gente ficar esperando ser amado, indefinidamente, vamos fazer pelos outros aquilo que a gente está esperando que os outros façam por nós? Resumindo, é isso. Vamos fazer pelos outros aquilo que a gente está esperando que os outros façam para nós? Ao invés de eu ficar esperando ter a atenção dos outros, vamos dar atenção para os outros. Está esperando receber amor, vamos dar amor para os outros? E assim por diante, né? Ok? Então vamos finalizar, né? Vamos aproveitar novamente os recursos da oração e vamos, neste momento, nos deixar envolver por essas vibrações amorosas que jorram infinitamente sobre nós, dos mananciais inesgotáveis da vida, que todos temos acesso. Ninguém, absolutamente ninguém, está excluído dessa possibilidade de sintonizar-se com o amor divino e canalizar essa força poderosa em benefício de nós e em benefício daqueles que nos rodeiam, gerando paz, harmonia, saúde, gerando equilíbrio, alegria. Que possamos, Senhor, manter essas energias saudáveis no nosso dia a dia, na noite que nós temos pela frente, na madrugada, na manhã seguinte, nesse final de semana, na semana seguinte. Que possamos manter o padrão vibratório elevado, que nos mantém ligados aos amigos espirituais que tanto nos amam. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Que Jesus abençoe a todos, tá? Um ótimo final de semana. Estamos aí, né? Quem precisar de ajuda, sempre tem pessoas aí que às vezes precisam de alguma psicoterapia. A gente faz atendimento online pelo Skype, tá? Pessoas dentro do Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar. A gente vê que sempre tem muita gente necessitada nos estudos aqui, tá? Quem precisar, entre em contato com a gente. É um trabalho que a gente faz como profissional, né? Mas como profissional que utiliza todo esse conhecimento espiritual, né? Que a gente aprende aqui também. Então a gente está aí para ajudar quem necessitar, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.